Convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós lemos a partir do versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós lemos até o versículo 52. Esse é um daqueles dias que eu gostaria de estar na África pregando. Que os cultos lá são 4 horas. Aí eu podia ir em cada detalhe desse texto. Porque hoje a gente vai falar da primeira pregação do apóstolo Paulo e, basicamente, a única pregação que Lucas relata para nós do apóstolo Paulo durante as suas viagens aqui missionárias. Então tem tanta coisa aqui, mas tanta coisa, que essa foi a minha frustração da semana. Como eu vou pregar esse texto em 45, 50 minutos? Mas vamos lá, que Deus nos dê graça. E diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não se achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele para da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o Evangelho, o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras:
eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Cuidado para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradizeram o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós nos voltaremos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra e pedimos agora, Pai, graça, clareza, para entender, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha mesmo falar aos nossos corações através da sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Então, hoje nós continuamos nossa série de mensagens no livro de Atos. Chegamos no capítulo 13. Agora nós vemos a primeira pregação do apóstolo Paulo. Ele havia aparecido no capítulo 9, nós já vimos isso, ele já estava pregando, ele já estava anunciando a mensagem de Deus, desde a sua conversão ali nós vimos isso, mas muda agora, porque agora nós vemos algumas coisas sendo registradas aqui, que antes não haviam sido registradas. Por exemplo, o discurso mesmo de Paulo, a pregação de Paulo, e essa pregação de Paulo, nela existem muitos elementos que nós vamos achar depois nas suas cartas. Então, aqui nós vemos em forma ainda embrionária aquilo que Paulo vai desenvolver tão bem nas outras cartas que ele vai escrever. Aí eu quero quebrar isso aqui em pelo menos 6 partes, para ver se a gente consegue cobrir tudo isso aqui. Não vou mais uma vez falar de versículo por versículo, porque é impossível, a menos que nós fiquemos aqui até meia-noite. Então, como eu sei que amanhã você quer trabalhar, a gente vai quebrar isso aqui em 3 partes. Eu vou lidar com isso aqui em blocos, para ver se a gente consegue cobrir tudo isso aqui. A primeira coisa que a gente vê, então, aqui nós temos o público, a região, o que está acontecendo, o setting do negócio todo aí, do versículo 13 ao 15. Depois, Paulo ele vai nos dar a história de Israel. Por que ele vai nos dar a história? Por que ele vai fazer um resumo da história de Israel? Para ele nos demonstrar as promessas.
Porque agora ele tem que mostrar por que Cristo tinha que vir. Ele tem que vir como cumprimento das promessas. Aí ele vai falar desse cumprimento a partir do versículo 23 ao 25, quando ele fala de Jesus. Depois ele vai pregar a necessidade de Jesus, do 26 ao 30, que é o Evangelho de Jesus. E aí depois ele vai do versículo 31 ao 37, ele vai nos dar as evidências. Quais as evidências da ressurreição de Jesus Cristo? Da necessidade do Evangelho? Quais são? E aí, no final de tudo isso aí, a partir do versículo 38, ele nos dá uma aplicação, aliás, ele faz uma exortação para que eles permaneçam no Senhor, mas ele fala que vocês não sejam basicamente como Israel. E aí ele cita o profeta Abacuque. Então a primeira coisa que nós vemos aí é a região em que Paulo está, e isso aqui é muito importante, porque Lucas não está apenas registrando aqui uma coisa só para a gente saber como que Paulo andou, o que ele fez. Aqui é muito, além de ser um fato histórico para provar que ele foi lá, onde ele fez, vai nos dar o quê? Base para mais tarde nós entendermos as próprias cartas do apóstolo Paulo. Porque alguns anos depois disso aqui, ele vai escrever a sua primeira carta, a carta aos Gálatas. E essa é a região que ele está entrando. Ele sai da ilha de Chipre, lembra que eles saíram de Antioquia, eles navegaram para uma pequena ilha, agora eles saem dessa pequena ilha que nós vimos na última semana, o encontro com o Elimas, o mago e tudo aquilo lá. Eles saem dessa pequena ilha, eles voltam para o continente. E agora eles começam a andar na Galácia. Começam a abrir ali caminho e pregar o evangelho na região da Galácia, onde o apóstolo Paulo vai escrever mais tarde a sua carta para eles. E aí a gente vai encontrar muitos desses elementos que ele prega aqui na sua carta. Aí você vai entender o porquê que o apóstolo Paulo fala: ó Gálatas insensato, quem foi que iludiu vocês? Ele está falando aqui sobre vocês não são salvos pela lei, não tem nada que a lei possa fazer. O centro de todo esse texto aqui é os versículos 38 e 39. É o centro de toda a teologia paulina nesse texto aqui. Ele fala: vocês são salvos pela fé em Cristo Jesus, não por obras. Não tem nada que a lei de Moisés possa fazer por vocês. Mais tarde ele vai mandar essa carta aos Gálatas para eles, fala assim: quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês esqueceram do que eu preguei aí? E aí a gente começa a entender o contexto todo do que está acontecendo. Mas uma coisa que a gente começa a ver, a gente precisa, e essa é a coisa legal da gente pregar em série, sem pegar textos separados e prega de um lado, pula para o outro. Dá para fazer essa comparação agora, porque vocês todos acompanharam as pregações até aqui, e a mensagem, vocês leram até aqui o texto. A partir do versículo 17, porque ele está na sinagoga, eles falam: irmão, se vocês têm uma palavra de encorajamento para a igreja, falem agora. Ele vai fazer uma exposição do Antigo Testamento. Depois que ele faz essa exposição do Antigo Testamento, ele pega, mostra o cumprimento em Cristo e as implicações disso para a vida deles. Mas, se você lê a explicação aqui, ou a pregação de Paulo, você fala assim: cara, eu já vi isso em algum lugar. Parece que está repetindo de novo, Lucas está repetindo a mesma história de novo. Porque você já viu essa pregação, não exatamente igual, mas muito parecida, quando Pedro pregou. Nós temos, já vimos a primeira pregação, a pregação de Pedro, depois nós vimos uma outra pregação, a pregação de Estevão, que é bem mais longa que essa aqui. Aliás, quando a gente tem essa pregação registrada aqui, Lucas ele não registrou toda a pregação, ele não levantou e só falou isso aqui, ele registrou o resumo de tudo, do que Paulo falou aqui. Então, nós temos a pregação de Pedro, nós temos a pregação de Estevão, nós temos agora a pregação de Paulo. Aí você compara essas três pregações que Lucas nos registra, e elas são basicamente as mesmas coisas, têm os mesmos elementos. Você fala assim, é quase uma cópia da outra. O que nós aprendemos, então, com isso tudo? O que dá para aprender, o que dá para tirar disso aqui tudo? É que quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós nos levantamos para anunciar a palavra de Deus, nós fomos chamados para
pregar a palavra de Deus, não as minhas ideias, não aquilo que eu acho, não os meus exemplos. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus de maneira cristocêntrica. Ele é o centro. Nós pregamos para expor, para demonstrar, para deixar claro, para exaltar Cristo. É para isso que serve a pregação do Evangelho. Então é por isso que você vê essas pessoas diferentes, o apóstolo Pedro, Estevão, agora Paulo, eles têm uma pregação muito parecida. Por quê? Porque essa é a pregação da palavra de Deus. Nós expomos o texto, então nós demonstramos a necessidade de Cristo e nós aplicamos para o pecador, para que ele possa se arrepender e ser salvo. É isso então que eles estão fazendo aqui. Mas aí no versículo 15 é interessante essa pergunta deles, e eu fiquei alguns dias com essa pergunta na cabeça. Irmãos, vocês têm uma mensagem de consolação para o povo? Eles olham para ele, e o convite deles para Paulo, para pregar, é basicamente esse. Irmãos, se vocês têm uma palavra de consolo para o povo, levantem agora e falem. Uma mensagem de encorajamento, levantem agora e falem. Aí o apóstolo Paulo, ele levanta. Se eu tenho uma mensagem de encorajamento, eu tenho uma mensagem de encorajamento para vocês. Então o apóstolo Paulo prega. Aí a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo ele vai fazer um resumo de toda a história de Israel. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, ele vai falando basicamente de ponto a ponto, como Deus escolheu o povo de Israel. Versículo 17, o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e os exaltou. E aí ele continua, né, exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder fez sair daquele país e os aturou durante 40 anos no deserto, por cerca de 40 anos no deserto. Então ele vai, e daqui para frente ele segue. Aí ele vai falar como Deus deu juízes até Samuel, depois como ele levantou Saul, depois como ele levanta Davi, e ele faz isso rapidamente. Olha, Deus chamou os patriarcas, Deus deu promessa para esses homens, depois o povo cresceu, estava no Egito, ele tirou, você vai vendo que ele já passou por Gênesis, já está chegando em Êxodo, já está seguindo. Então ele levanta os patriarcas, chama, faz as promessas, agora o povo cresce, ele tira do Egito, agora ele levanta juízes, dos juízes o povo pede um rei, eles dão um rei Saul, Saul é rejeitado por Deus, agora dá Davi, Davi vem, e Deus olha para Davi e fala, esse é um homem segundo o meu coração. Deus faz promessas para Davi, de aliança eterna, de que no trono de Davi, sempre haveria um rei, e que ele cumpre em Cristo, porque aí ele faz essa conexão, ele precisa fazer toda essa história, essa recapitulação do Antigo Testamento, para mostrar quem é Cristo, para mostrar a necessidade de Cristo, porque muitas vezes eu escuto assim das pessoas, Rodrigo, eu não gosto muito do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é muito sangue, é muita guerra, é muito isso, é muito aquilo, não gosto de ficar lendo o Antigo Testamento. Não, tem aquele monte de nome. A parte dos nomes é a mais difícil, né? Só Deus na causa daquilo, né? Mas sabe, eu vou te encorajar um pouco. Sabe por que os nomes estão registrados lá? Eles estão registrados lá, e eles foram registrados lá com o propósito de veracidade. Você pode verificar isso de uma maneira histórica. Ninguém inventou aqueles nomes todos. Então aquilo ali está ali, aquilo é uma das coisas que dá credibilidade ao texto bíblico. Sabiam disso? É muito importante que aqueles nomes estejam lá, para nós verificarmos que realmente a Bíblia, ela foi escrita, e ela sabia do que estava acontecendo ali, ela conhecia, os autores bíblicos conheciam o que estava acontecendo. Ninguém inventou isso aqui. Mas então, nós precisamos entender que sem o Antigo Testamento, Jesus não faz sentido nenhum. Se você não entende o Antigo Testamento, Jesus não faz sentido algum. Veio Jesus, ele morreu numa cruz, para me salvar dos meus pecados. Aí você fala assim, legal.
que é a parte que eu perdi, que eu não estou entendendo nada? Por que eu preciso que alguém morra por mim? Então, muitas vezes nós não entendemos a Bíblia porque nós não entendemos o Antigo Testamento. Ou nós não entendemos o Novo Testamento porque nós não entendemos o Antigo Testamento. Então, Jesus sem o Antigo Testamento, ele é uma incógnita. Jesus sem o Antigo Testamento, o que eu faço com ele? Contudo, o Antigo Testamento sem Jesus, ele está incompleto. Porque todas as promessas do Antigo Testamento apontam para Cristo. Todo o Antigo Testamento fala de Cristo. Se você passou pelo Antigo Testamento e você não encontrou Cristo lá, eu te recomendo a voltar lá e reler todo o Antigo Testamento, porque ele está em cada página do Antigo Testamento. Em cada página. Aí o apóstolo Paulo começa com uma das coisas que para ele é fundamental para a sua teologia, a doutrina da graça. E a doutrina da graça está atrelada à doutrina da eleição, ou da escolha de Deus. E é assim que ele começa o seu discurso. Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel soberanamente. E exaltou o povo. Ele os tirou com grande poder do Egito, com o braço estendido. Ele derrotou os seus inimigos, os inimigos de Israel, para lhes dar a terra prometida. Contudo, o texto nos fala que Deus os aturou. Imagina Deus olhar para a sua cara e falar assim: eu te aturo. Senhor, o Senhor me ama? Imagina você ouvir isso do seu pai. O pai, você me ama? Eu te aturo. E para algumas pessoas, eu sei que isso deve ser um pouquinho mais complicado. Cadê o Vitor? O Vitor está lá atrás. Né? Você me ama? Bom, eu te aturo. Então, imagina Deus falando isso aqui. Ele os aturou durante esse tempo no Egito. Por que Deus aturou o povo? Por que o apóstolo Paulo fala isso? Se você conhece o Antigo Testamento, você sabe. Quem é o povo de Israel? É um povo obstinado, um povo desobediente, um povo que sai depois de ver Deus fazer tudo o que ele fez e tirá-los com grande poder do Egito, fazendo as 10 pragas, abrindo o mar, fazendo tudo o que ele fez. Dá um pouquinho, uns diazinhos depois, eles já estão lá sentados reclamando de Deus. Eles pegam o maná, olham aquilo e falam assim: eu tenho ódio desse pão. Eu tenho nojo desse pão. Eu estou cansado desse pão. Quem dera que eu estivesse no Egito. Lá que eu era feliz. Lá eu me sentava ao redor das panelas de carne e comia quanto eu queria. Aí você olha assim, eu não sei do que eles estão falando, porque se essa história que eu li anteriormente aqui, eles são escravos. Eles são maltratados. Eles podiam comer carne quanto quisessem. Mas sabe o que eu percebi nos meus anos nesse país? Que tem muito imigrante israelita aqui. É o israelita brasileiro imigrante. O cara sai do Brasil de uma situação lascada. Aí ele pega o aviãozinho, para aqui, aí ele chega aqui, começa a trabalhar, compra o carrinho dele, consegue alugar uma casinha, está ali, vivendo a vidinha dele. Aí você conversa com esse cara, e você pensa, não, esse cara deve ser um cara grato, né? Mas muito pelo contrário, aí ele começa a falar o quê? Ah, era bom mesmo lá no Brasil. Porque lá no Brasil fazia isso, fazia aquilo, e não sei o quê, e vai falando. Porque aqui, assim, eu tenho raiva desse lugar, e vai metendo a lenha. Aí você olha assim, você conhece as histórias. Vocês estão rindo porque vocês conhecem essas histórias. Aí você conhece a vida do infeliz lá. O infeliz não conseguia pagar as contas da casa dele. Tinha que malemar conseguir andar de ônibus, porque a passagem é tão cara que você não consegue pagar a passagem do ônibus. Aí você fala assim, eu falo assim, do que você está falando?
Então isso aqui que eu estou falando para vocês, por que eu estou fazendo essa comparação? Por que eu estou conectando essas duas coisas? Porque essa história do povo de Israel é a minha história e essa é a sua história. Porque a gente olha Israel no Antigo Testamento, a gente fala assim, que povo incrédulo. Deus faz tudo isso que Ele faz, eles vêm, eles falam com Deus, e Deus faz tudo o que Ele faz, eles não acreditam em Deus ainda, eles ficam ainda reclamando de Deus. Deus, por que você não mata eles? Mas o mesmo Deus que não mata eles, não mata você. Porque a gente é do mesmo jeito. Só muda a nacionalidade. A farinha é do mesmo saco. Essa é a minha história e essa é a história de Israel. Essa é a sua história, a minha história. Por quê? Porque esse aqui é um paralelo com a nossa salvação. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Deus nos salvou. Ele nos salvou com mão forte, poderosa. Ele nos tirou do império das trevas para o império e nos pôs no império da luz. Deus fez tudo isso por nós. Deus derrotou o nosso maior inimigo, a morte. Nos deu vida e vida eterna em Cristo Jesus. Deus fez tudo isso por nós, para nos tirar de uma terra de escravidão, e nos dar a terra eterna, onde nós estaremos com Ele, a terra que mana leite e mel, onde Ele nos enxugará dos olhos todas as lágrimas, Ele estará conosco para sempre. Mas nós continuamos um povinho obstinado, desobediente. A primeira coisa que acontece com a gente já começa a questionar Deus. Para que serve a Deus? Para que eu vou na igreja? O que Deus tem que fazer com a gente? Então essa história é a minha história, essa é a sua história. Sempre foi assim. O êxodo do Egito é só um paralelo com a minha e com a sua história. Aí o apóstolo Paulo vai falar do cumprimento aqui, em Jesus, versículo 23. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Então aqui, versículo 23 de novo. Da descendência de Davi, Deus tira o Salvador. Deus tira o Salvador, Jesus. O Salvador, Jesus. Como prometera. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é: Deus havia prometido para o seu povo que Ele traria um Salvador através da linhagem de Davi. Um rei, o Messias, o filho de Jessé. Como tantas vezes Jesus é chamado, existia uma expectativa messiânica. Então Deus promete, e Deus apenas não promete, Deus cumpre em Jesus Cristo. E João Batista deixa claro que todos precisam de arrependimento, porque aí ele conecta, e logo depois de falar de Jesus, ele fala de João Batista. Olha, no tempo de João Batista, ele estava pregando lá no deserto. E qual é a mensagem de João Batista? João Batista está chamando todo o povo ao arrependimento. Ele está batizando o povo. O batismo de João Batista, ele é um batismo intertestamentário. Ele nasce no período entre Malaquias e Mateus, aqueles 400 anos, entre os testamentos. Então aquele período é um período onde as pessoas que queriam se converter ao judaísmo, elas tinham que passar por alguns ritos, pelo batismo, pela circuncisão. Então, a pessoa que era um gentil, que nasceu gentil, ele nasceu imundo. Então, ele tinha que passar pelo ritual do batismo para lavar os seus pecados, para depois ser circuncidado. E então, confessar o Senhor como Senhor. E agora ele é um judeu. Mas, esse rito era para os fora de Israel. Porque os de Israel, eles já são limpos, eles não precisam ser limpos. Agora, o que João está fazendo aqui é tão radical, mas tão radical, que ele está chamando judeus para serem batizados. O que João está falando aqui, é o que o apóstolo Paulo vai falar mais tarde em Romanos, no capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos precisam entrar, todos precisam de salvação, todos precisam ser limpos. É isso então que o apóstolo Paulo está falando aqui, que
antes da vinda, versículo 24, antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Por que ele fala para todo o povo de Israel? Era para todo mundo, mas incluía Israel. Israel não estava fora disso. Israel precisava do quê? De arrependimento. Mais tarde nós vamos, hoje nós chamamos isso na teologia, a teologia da depravação total, né? Que não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Quer ver mais um pouquinho desse tema? Abre lá Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E João então fala para ele assim, para Jesus, eis que vem depois de mim que eu não sou digno de desatar as sandálias, a correia das sandálias. E é muito interessante essa frase, porque às vezes a gente não presta atenção na Bíblia, a gente só passa ali, legal, ele não se achava digno de pegar nos pés de Jesus. Mas o que está acontecendo aqui, naquele tempo, naquela cultura, era muito comum os escravos, eles tirarem as sandálias dos seus senhores no Império Romano. Só que para o judeu, isso era uma coisa muito... os pés eram onde toda a sujeira estava, era quase que uma representação do pecado. Então, os escravos não eram obrigados a tirar as sandálias dos seus senhores, no meio dos judeus. Mas o que João está falando aqui, é que ele não é digno da menor das menores, ou da mais insignificante, ou da pior de todas as tarefas de um escravo, com relação a Cristo. Ele é tão insignificante, comparado a quem ele está servindo, aquele que vem depois dele, que ele não é digno, nem da pior de toda, o mais humilhante de todas as tarefas de um escravo, quando chegar aquele que ele não é digno de desatar as sandálias. E aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 26, ele vai pregar o evangelho. E de novo ele vai chamar eles agora aqui, irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus. A nós foi enviada essa mensagem de salvação. Então ele faz todo esse resumo do Antigo Testamento, ele mostra que Jesus foi prometido através da linhagem de Davi. Agora, Jesus veio, Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. E aí o apóstolo Paulo fala, e essa promessa, e esse evangelho foi confiado a nós, Versículo 27, o povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas o condenaram, e cumpriram as palavras do profeta, que são lidas todos os sábados. Então a nós, judeus, foi dado essas promessas. Essas promessas foram cumpridas em Jesus. Contudo, o povo de Israel nunca entendeu as promessas de Deus. Nunca entendeu. Fato é que quando Jesus veio, eles mataram o Filho de Deus. Mas nada disso pegou Deus de surpresa, porque os profetas já predisseram que isso aconteceria com ele. Então, apesar deles ouvirem e conhecerem, porque se você lembra do começo do texto aqui, eles estão na sinagoga, eles leem a lei e os profetas, todos os sábados eles leem a lei e os profetas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para eles, basicamente é isso. Eles leem, mas eles nunca entenderam. Eles nunca entenderam e ainda rejeitaram o Salvador, o Messias. Aí o apóstolo Paulo vai falar da morte de Jesus. Jesus morreu, tendo cumprido, versículo 29, tendo cumprido o que estava escrito a respeito dele. Tiraram-no do madeiro e colocaram no sepulcro. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Para deixar claro para todo mundo que Jesus morreu. Isso é um fato histórico, poderia ser comprovado, eles poderiam ir a Jerusalém, eles poderiam checar esse fato, se realmente Jesus foi morto, se realmente ele foi julgado, não era algo escondido,
Existiam evidências históricas que qualquer pessoa que estivesse ouvindo o apóstolo Paulo poderia ir e verificar. Então, é uma coisa que eles poderiam investigar. Ele morreu. Ele morreu. Mais o versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então o apóstolo Paulo ele faz questão de falar, afirmar, ele morreu. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Às vezes a gente perde a noção da intensidade desse texto, ou da maravilha desse texto. O que o apóstolo Paulo está falando é loucura naquele tempo. Porque na filosofia grega e para os gregos, se alguém morre, não tem necessidade de ressurreição, porque eles viam a matéria como má. Para eles, o que importava era o espírito, ou o espiritual, o mundo espiritual. Então, ninguém quer falar de ressurreição. Ressurreição é uma loucura para o grego. E o judeu, ele não acreditava na ressurreição. Ele acreditava na ressurreição do último dia, onde todo mundo ressuscitaria. Mas ele não acreditava na ressurreição de um homem no meio da história. Aliás, eles nem acreditavam que o Messias ia morrer. Eles não entendiam o Messias morto, porque o Messias morto serve de quê? O Messias que morre serve para quê? Para nada. Então, se você lembra do começo de Atos e do finalzinho do livro de Lucas, que nós também cobrimos, você lembra que Jesus aparece para eles e eles não acreditam em Jesus. Jesus tem que provar para eles, me dá alguma coisa para comer, põe a mão aqui. Eles estão vendo Jesus e ainda tem gente que mesmo vendo Jesus não acredita nele. Aí você fala assim, que mais que eles precisam? Vocês acham que nós somos incrédulos ou não? Porque, mais uma vez, nós somos feitos do mesmo material que eles. Então, eles não acreditavam. Esse negócio de que, naquele tempo, eles acreditavam nessas superstições sobre a ressurreição. A ressurreição era uma coisa assim, hoje nós não podemos acreditar na ressurreição porque nós somos pessoas pós-modernas, né? Pessoas estudadas, nós temos a ciência, ninguém ressuscita dos mortos. Os pressupostos eram diferentes, mas a ressurreição sempre foi alguma coisa contrária à cultura, completamente contrária à cultura. Naqueles tempos, eles negavam a ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição por pressupostos diferentes, filosóficos. Hoje nós usamos a ciência para falar que a ressurreição não existe. Então, falar que naquele tempo eles acreditavam em qualquer coisa, que eles eram supersticiosos, a ressurreição naquele tempo e hoje, ainda hoje, nunca foi engolido por ninguém. Nunca foi. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. E aí, o apóstolo Paulo vai nos dizer, versículo 30, mas Deus ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Então a ressurreição é a prova de que Deus cumpriu todas as suas promessas para nós. Todas as suas promessas de salvação foram cumpridas em Jesus Cristo. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus, de que os nossos pecados foram pagos. Sem a ressurreição, como diz o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios, se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, Deus nunca cumpriu com suas promessas. Não existe salvação no nome de Jesus. A gente está perdendo nosso tempo aqui. Você perdeu a tarde de chuva que você podia ter dormido. Mas se Jesus ressuscitou dos mortos e Ele ressuscitou, os nossos pecados foram pagos. Nós agora somos apresentados diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem mancha, sem culpa, livres de qualquer acusação, como diz Colossenses capítulo 1. Então aí ele vai dar-nos basicamente as evidências da ressurreição. Depois que ele afirma, Jesus ressuscitou, ele vai usar evidências, dois tipos de evidências, evidências históricas e evidências na Escritura. Quais são as evidências históricas? O túmulo está vazio. Vocês podem lá checar. A segunda evidência histórica pessoas que foram da Galiléia para a Judéia
são testemunhas oculares, elas viram Jesus. Vocês têm alguma dúvida? De novo, pega um trem e vai lá para Jerusalém, dá uma conversadinha lá com as pessoas. Então ele usa evidências históricas, mas depois disso, ele vai usar as evidências da Escritura, porque aí ele vai usar os textos do Antigo Testamento para provar que Jesus ressuscitou dos mortos, porque isso era a promessa de Deus no Antigo Testamento. Isso já estava predito pelos profetas. Aí, versículo 32, nós lhe anunciamos as boas novas, ou nós lhes anunciamos o Evangelho. Lembra da pergunta inicial? Versículo 15, irmãos, vocês têm uma mensagem de consolo para o povo? Se nós temos uma mensagem de consolo para o povo, se eu tenho uma mensagem de consolo para o povo, nós temos a maior mensagem de consolo da humanidade. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a maior mensagem de consolo da história. Os nossos pecados foram perdoados. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus nos perdoou em Cristo. O escrito de dívida que era contrário a nós foi cancelado. Jesus cumpriu todas as promessas de Deus para nós. Então tudo aquilo que Deus disse que faria, Ele fez através de Cristo. E todas as promessas de Deus em Cristo tem o sim e tem o amém de Deus. Glória a Deus por isso. Então, se alguém te perguntar, você tem uma mensagem de consolação para dar para alguém? Irmãos, vocês carregam a mensagem de consolação, a maior, a melhor, a mais importante mensagem de consolação da história da humanidade. Jesus Cristo ressuscitou. Existe perdão, existe reconciliação, existe salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí nós entramos no centro da carta, como que eu disse para você que era o centro da carta, versículo 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Perdão só é possível por causa ou por meio de Jesus Cristo. Só podemos ser justificados por meio de Jesus Cristo. A lei, Moisés, o Antigo Testamento, o sistema sacrificial, nada daquilo podia nos salvar. Eles apenas nos mostravam a necessidade de salvação. A lei só exaltava o nosso pecado e mostrava a necessidade ou a nossa incapacidade de salvação por nós mesmos. Se nós fôssemos deixados com a lei, nós todos pereceríamos. Então, o que o apóstolo está falando aqui, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, agora se coloca no contexto dele. Ele se levanta no meio de uma sinagoga judaica e ele fala: a lei de Moisés não serve de nada. É um milagre que ele não foi apedrejado na saída dessa sinagoga nesse mesmo dia. Mas aqui nós vamos encontrar elementos que mais tarde, de novo, vão ser muito importantes na teologia paulina, porque basicamente isso aqui é o resumo da carta aos Gálatas. Esse aqui é o resumo da carta aos Gálatas. Eu quero desafiar a igreja essa semana. Versículo 38 e 39, lê o versículo 38 e 39, abre a carta aos Gálatas e você vai ver uma exposição de 2 versículos lá. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante a Jesus, mediante a nenhum outro nome, mediante a Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Perdão de pecados não está num sistema sacrificial. Perdão de pecados não é quando você mata um animal e oferece o sangue a Deus. Aquilo é incapaz de perdoar o seu pecado. É Jesus que perdoa. Por meio dele, todo o que crê é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Por meio dele, pela fé, pela crença em Jesus Cristo, é justificado de todas as coisas, as quais não podia ser justificado pela lei. A lei não nos salva.
É a graça. É a graça. Então aqui nós vamos encontrar esses elementos principais da teologia paulina. É por isso que Lucas registra essa pregação aqui. E aí ele vai pular para o final aí e vai fazer uma exortação a esse povo. Cuidado para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. E aqui ele vai citar uma passagem de Abacuque, no capítulo 1, versículo 5, que fala, basicamente, por causa da apostasia, da desobediência de Israel, Deus vai vir com os babilônicos e ele vai destruir Israel. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é, irmãos, depois de tudo isso que eu falei aqui, hoje, depois de tudo isso que eu falei aqui, tomem cuidado, para que vocês não sofram como Israel, por causa da sua rebeldia, da sua obstinação, da sua incredulidade. Porque existe um julgamento para vir, e ele não é um julgamento que Deus vai trazer uma nação estrangeira para destruir a nação. Agora ele vem em juízo para todo aquele que rejeitou a promessa de salvação. Ele faz uma exortação que vocês não sejam como eles, que vocês não sejam como eles. Aí no versículo 48, ouvindo isso, os gentios se alegraram, depois que acontece tudo isso, e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a salvação. E aí, é maravilhoso isso aqui, porque a gente vê na teologia paulina, isso aqui é um dos centros dele, a graça. Se você tira a eleição da Bíblia, você tira a doutrina da graça. É impossível haver reconciliação entre doutrina da graça sem a doutrina da eleição. Se não existe doutrina da eleição, se Deus não escolhe pessoas, a salvação é por mérito, a salvação é por obras. Sem a doutrina da eleição, não existe doutrina da graça. É impossível. Tente, e depois você me fala. Tente chegar com uma doutrina da graça sem eleição. É impossível. Só tente. E depois a gente conversa. Você pode marcar um café comigo a hora que você quiser, para explicar a teoria que você chegou. E eu estou doido para ouvir. Porque 20 anos fazendo isso, até hoje ninguém apareceu. Mas aqui ele deixa muito claro, muito claro, muito claro. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Deus elege pessoas. Contudo, em todo o texto, ele está falando, tomem cuidado, ele está exortando eles. Então, existe esse paralelo aqui, entre responsabilidade humana e soberania de Deus, que ele não tenta resolver, como ele não vai tentar resolver mais tarde em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Ele não vai tentar resolver isso. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas Deus é soberano na salvação. Ele salva porque Ele nos salva, porque Ele é Salvador. É a graça. Aí terminando e concluindo, continuavam alegres e cheios do Espírito Santo, versículo 52. É interessante esse versículo, como acaba esse versículo aqui, porque esses irmãos que acabaram de receber o Evangelho, que acabaram de ouvir a pregação do Evangelho, desses homens, desses pregadores, agora esses pregadores, eles são expulsos de lá, porque os judeus estão com inveja, eles incitam o povo da cidade e expulsam Paulo e Barnabé de lá. Mas a Bíblia, o texto, Lucas, ele nos diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aí eu fiquei me perguntando, mas por que eles continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo? Apesar de ter perdido aquelas pessoas que podiam ensinar para eles. Tá, agora a gente vai andar por nós mesmos? Como que vai ser isso? Eles estavam cheios de alegria. O que nós precisamos entender para o que está acontecendo ali, é que para eles o Evangelho não era uma resposta a uma necessidade material e circunstancial. Eles entenderam que tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando, que Paulo estava pregando, que Barnabé estava pregando, não era uma resposta a coisas materiais e circunstanciais que eles estavam passando. Eles entenderam que a vida deles foi transformada pela eternidade.
Eles entenderam que eles foram salvos, perdoados dos seus pecados. Eles entenderam que não importava mais o que vai acontecer comigo aqui e agora. Eu posso até morrer agora, mas a morte não pode fazer nada comigo, porque a morte foi vencida na cruz. As promessas foram cumpridas na ressurreição. O meu Senhor vive. Então não me importa o que vai acontecer comigo. Eles entenderam que o Evangelho é salvação, é sobre salvação, não é sobre o American Dream. O Evangelho não é você ficar rico, o Evangelho não é você ter um carro melhor, uma casa melhor, uma família com mais coisas, não é viver num lugar melhor. O Evangelho é sobre salvação, perdão de pecados. Se você quer prosperidade material, trabalhe, qualifica, cresça, e você vai conseguir o seu dinheiro. Porque o Evangelho é sobre salvação e transformação de vidas. A nossa responsabilidade em pregar o Evangelho é que pecadores sejam transformados. Pecadores sejam transformados. Convido os irmãos à oração. O louvor pode vir. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é santa e que é verdadeira. Obrigado, Deus, por essa pregação do apóstolo Paulo, registrada por Lucas. Agora nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a viver a tua palavra, a pregar a tua palavra, a compartilhar a tua palavra, porque nós temos essa mensagem de consolação para o mundo perdido, para o mundo que precisa dessa mensagem de consolação. Então nos dá graça para compartilhar essa mensagem de consolação com o mundo. E nos dá graça para fazer isso de maneira corajosa e fiel. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos assim. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.